Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 16 de abril de 2021. Vamos fazer novamente uma análise um pouco mais profunda, face aos últimos acontecimentos, sobre os movimentos da Rússia em relação à Ucrânia. A Rússia, que reuniu tropas na fronteira, enviou navios de desembarque e canhoneiras da Marinha ao Mar Negro, que tem gerado um debate. Se Vladimir Putin está realmente se preparando para intensificar o conflito de 7 anos em seu país contra a Ucrânia, ou simplesmente montando um show desafiador para seu próprio povo ou para o governo americano, que se prepara para declarar novas sanções. Inicialmente, antes de seguir em frente, eu quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. De qualquer forma, impedir que o ditador presidente russo siga um curso imprudente como o fez em 2014, onde fez uma anexação e uma invasão à Ucrânia imoral, desonesta, frente a todas as leis e protocolos e regulamentos internacionais. Suas forças militares tomaram ilegalmente a Crimeia, iniciaram uma guerra no leste da Ucrânia, na região de Donbass, que continua até hoje. É uma guerra que existe, apesar de um pouco morna, um pouco congelada. Exigirá uma ação decisiva do presidente americano Joseph Biden. Permitir uma nova incursão russa não só desferiria outro golpe na democracia incipiente, mas desestabilizaria a ordem mundial em um momento em que o mundo enfrenta desastres da pandemia e também perspectivas de uma mudança climática. E também permitir isso enviaria uma mensagem perigosa a outros países, de que a apropriação de terras de outros países, a invasão será tolerada e as democracias não serão protegidas. E as sanções, sem dúvida, estão chegando. As autoridades têm conduzido avaliações de inteligência de casos específicos da política externa agressiva do Kremlin em relação aos vizinhos e a violação de lei internacional, já emitindo novas sanções pelo envenenamento do líder de oposição ao presidente Putin, Alexei Navalny. Mas até agora elas têm sido direcionadas e graduais, com o cuidado de não prejudicar o povo russo e os interesses comerciais ocidentais. No entanto, cortar o acesso ao novo capital para fundos e entidades estatais russas, ou ainda mais extremo, impedir a Rússia de usar o SWIFT, um sistema bancário internacional usado para transferir dinheiro entre cerca de 200 países no mundo, ele iria causar um problema econômico imediato e político para Putin e seu grupo. Apenas ameaçar fazê-lo provavelmente não faria com que Putin mantivesse sua mão, faria com que Putin mantivesse sua mão na Ucrânia, ou seja, continuaria lá. Ameaçar não adianta. Putin tem motivos domésticos para fingir ou realmente reiniciar os combates com a Ucrânia. É uma tática perene para distrair seu povo de sua situação econômica estagnada e de pobreza que vive uma grande parte da sua população. A pandemia, a impopularidade pelo envenenamento do Navalny e a sua subsequente prisão. Mas Putin deve saber que uma guerra em grande escala com a Ucrânia também pode sair pela culatra na Rússia. O povo russo não quer ir à guerra, como os ucranianos. Acho que não querem ir à guerra com ninguém. Guerra não é bom para o povo é que mais sofre. E é uma tentativa de enquadrar uma ação militar apoiada pelo Ocidente contra a Ucrânia, quer dizer, a Ucrânia apoiada pelo Ocidente, não se sustentaria sem um número suficiente, sem que o número suficiente, ou grande, vamos chamar assim, de vidas russas fosse perdida. E isso impactaria negativamente para o Putin e o grupo dele. Então, se uma nova ofensiva trouxer uma frente única de democracias e sanções sérias,
poderá significar o começo do fim do governo Putin. E acho que, pelo menos espero, tenho a impressão que ele sabe disso. Se a Rússia conseguir o que quer, apesar da vontade do povo ucraniano e da lei internacional, Putin será encorajado a buscar continuar a espalhar sua influência política, militar e econômica, corrupta para os antigos países soviéticos e além. E, sem dúvida, testará a determinação da OTAN, muito provavelmente no Báltico, onde ele também está concentrando tropas. Um ataque ou incursão em um estado da OTAN requer uma resposta militar coletiva de acordo com o Tratado de Fundação da Aliança. Esta situação deve ser evitada, em que a OTAN enfrentaria um perigo de escalada muito maior do que enfrentado hoje na Ucrânia. Portanto, Putin deve ser parado na Ucrânia, na minha opinião, e não deixar que isso se prolongue. Também está o fato de Pequim, isso é muito crítico, né? No caso de Pequim, Teherã e Pyongyang, ou seja, China, Irã e Coreia do Norte. Eles estão assistindo lá de camarote. De fato, a China está simultaneamente aumentando a pressão sobre Taiwan, Filipinas e todos os seus vizinhos em relação às nações do Mar do Sul da China, com aquelas ilhas artificiais e militarizadas, etc. Não haverá nesse caso Putin tenha êxito, fiquem somente olhando, nada que impeça que outros estados se exerçam apropriações territoriais, a ordem internacional evoluirá para uma dinâmica de esfera de influência anterior ainda à Segunda Guerra Mundial, ou seja, 70, 80 anos atrás, com a competição alimentando a guerra, o que isso não é bom para o resto do mundo. Bom, o secretário Antony Blinken, ele já disse, a Rússia tem que pagar um preço pelo que ela está fazendo contra a Ucrânia. Eu também acho que tem que pagar um preço, e acho que esse preço virá não através da ação militar americana, mas virá através de sanções. Os Estados Unidos, o presidente Biden, já na semana passada, determinou 2 destroyers para entrarem novamente no Mar Negro e para apoiar a Ucrânia. Mas, segundo informações hoje, ele mandou os destroyers não atravessarem ainda o Estreito de Bósforo e ficarem esperando lá na ilha de Creta. Então, eles estão lá. Por que ele mudou essa ordem? Porque ele propôs ao presidente Putin um encontro de alta cúpula entre os dois em um terceiro país. O Putin ainda não deu resposta. Eu acho que ele vai dar uma resposta positiva. Ele está fazendo-se um pouco de difícil. No momento, o Kremlin respondeu que está estudando a situação e, no momento, ainda não está preparado para dar uma resposta. Então, agora, a única saída viável e honrosa para o Putin é ir nessa reunião e discutir essa questão da volta das tropas às suas posições anteriores e não ficar fazendo exercícios na fronteira com a Ucrânia. E isso é possível fazer, mas acho que eles vão dar um certo tempo para isso acontecer. Mas quando o presidente Biden determinou aos 2 destroyers que viessem para o Mar Negro, que foi cancelado agora ontem, o que aconteceu? Os russos começaram ontem, na quarta-feira, exercícios com duas fragatas e mais alguns outros navios, onde começaram a praticar tiros antiaéreos e tiros de superfície, na realidade desafiando as determinações do presidente Biden, que de uma maneira mais humilde e simpática não segurou os seus navios na ilha de Creta, né? Outra coisa que aconteceu também é que Putin determinou que voos comerciais entre a Rússia e a Turquia estão cancelados, depois que o presidente da Ucrânia, Zelensky, visitou a Turquia na semana anterior e onde também a Turquia prestou apoio para a Ucrânia. Então ele, em represália, cancelou todos os voos entre a Turquia e também da Turquia para a Ucrânia. O que espera-se, o que gostaria-se, eu acho muito difícil com o Putin, é que essa agressão pare, essa agressão gratuita, os territórios ocupados sejam devolvidos e que hajam relações
normais, respeitosas da soberania entre vizinhos normais, né, como umas relações de alto nível. E isso até agora foi uma lisão com o Putin, com o presidente anterior, e parece que estava dando certo. Mas com o Putin, enquanto ele estiver no poder, acho que vai ser muito difícil. E é uma pena que a situação esteja assim, mas o Ocidente tem que estar muito ciente que ele vai continuar agredindo e ele só vai respeitar seus americanos, esse pessoal que vocês estão vendo, inclusive estão desfilando em Kiev, desfilaram no último ano, no dia da independência de Kiev, tomaram partida por causa disso que ele está mais quieto agora, não tão agressivo. Bom, pessoal, essa primeira parte que eu acabei de concluir, não quis dizer que, na realidade, o Putin vai virar bonzinho ali no final. Na realidade, bonzinho ele não é, nunca foi e nunca será. O que a gente precisa ter muito claro que nunca houve uma concentração de tropas tão grande ali na região, quer na Crimeia, quer em Donbass, né? Para vocês terem uma ideia, na região de Donbass deve ter mais ou menos uns 42 mil homens de forças novas que chegaram, estão na fronteira entre a Rússia e Donbass, e na Crimeia tem mais uns 43 mil homens ali, o que foi estimado através das observações de satélites dos Estados Unidos. Então aí seriam em torno de 85 mil homens que eles têm ali, né? E, na verdade, qual seria essa intenção? Porque eles dizem que é manobras e não estão ameaçando ninguém. Quando, de fato, não é essa a leitura que fazem os analistas internacionais e mesmo os militares americanos e os militares da OTAN. É uma coisa que ainda não tem resposta, essa questão-chave. E eu quero continuar aqui com o meu roteiro que eu fiz, para acabar não me perdendo, mas além das alternativas que eu já mencionei anteriormente na primeira parte, o objetivo dessa intervenção militar poderia ser também, ela enche a área de Donbass ali, áreas adjacentes, essas áreas que estão em disputa e onde a guerra está de fato acontecendo, para impor a sua vontade, né? Ele primeiro diz o seguinte: olha, Kiev está ameaçando com uma guerra. Kiev diz que vai invadir Donbass, então ele vai antes e diz: olha, eu estou aqui para prevenir como força de paz. Então é isso que ele quer fazer. E, quer dizer, é uma das alternativas, né? Então ele quer impor a vontade de anexar, ele pega e anexa o Donbass, como ele fez com a Crimeia. Só que isso, acho que é uma coisa que não dá certo, eu não acredito muito nisso, agora que os Estados Unidos já se posicionou, porque isso vai dar uma resposta ocidental da OTAN e dos Estados Unidos muito pronta e eu acredito que pelo menos em forma de sanções, né? Que as sanções já vão vir. E talvez haja até uma resposta militar, e aí fica complicado uma guerra nessa envergadura, não só com a Ucrânia, na fronteira da Rússia. É uma coisa que não interessa estrategicamente, geopoliticamente, geoestrategicamente, e nem para a diplomacia russa se interessa, e nem para o povo russo, né? Aí ele pode cair porque o povo não vai gostar, né? A segunda opção que eu coloquei aqui é porque a Crimeia tem problema de fornecimento da água. A água era toda fornecida da Ucrânia. Então ele pode invadir com o objetivo de, entre Donbass, né, ali no leste da Ucrânia, e a Crimeia, ele fazer um corredor para resolver o problema da água, e a água que já tinha com os encanamentos todos prontos, aliás, estão prontos, ainda foram construídos no tempo que a Ucrânia era governo, ele faça a água voltar a fluir de uma maneira mais barata. Hoje ele pode até dizer que não falta água para a Crimeia, né? O que não é verdade, mas a água que vai lá, o custo é muito alto, né? E isso pode atingir um estágio de beligerância muito grande, mas ele teria que manter uma região transitável, né? E para poder fazer esses suprimentos. Eu acho que isso também ele ficaria muito vulnerável, porque esse corredor terrestre é uma faixa que atravessaria próximo à cidade, ou ele teria que pegar a cidade Porto de Mariupol, né? Que aí eles ficariam muito vulneráveis,
num corredor muito estreito. Eles seriam apanhados entre o mar de Azov e o exército ucraniano, que nessa altura já estaria muito furioso. E o exército ucraniano, eu quero frisar bem uma coisa, ele está muito mais bem equipado, quer com as armas que ele desenvolveu e fabricou, e com os poucos suprimentos, que acho que foram muito pouco, ao que a Europa deu, que os Estados Unidos deram, ainda foi muito pouco nos governos anteriores. Deveriam ter dado muito mais, mas de fato, mas está bem mais armado do que antes e já está mais treinado. Então não seria tão fácil assim, então ele teria que estender esse corredor um pouco mais para dentro da Ucrânia. Mas eu não acredito também, porque ele ia encontrar também uma resistência, inclusive da população, e uma população que não está assim simpática à Rússia, né? Uma população ucraniana que não gosta que a Rússia invadiu a Crimeia e não gosta que a Rússia invadiu o Donbass. Então essa tarefa para ele é uma coisa complicada e já estão vindo sanções que são inevitáveis, independente de qualquer coisa, até pelas atitudes de pressão que ele está fazendo na Ucrânia até agora. Então, na realidade, ele até agora fez barulho e eu acho que não vai passar desse barulho. E principalmente que, na minha visão, a Rússia não tem dinheiro para manter uma guerra em grande escala e principalmente se durar um tempo assim como está durando essa de 7 anos. E ele não tem condições de, vamos chamar assim, liquidar a fatura com a Ucrânia em 2, 3 semanas. Hoje a Ucrânia é mais bem armada, o território é muito grande, precisa muito mais do que esses 80 mil homens. Esses 80 mil homens que estão adicionais seria no primeiro embate, né? E precisaria de muito mais soldados e equipamentos na retaguarda, o que ele não consegue. E o Ocidente com certeza iria ajudar e apoiar a Ucrânia nisso. E essa terceira invasão, que agora seria a terceira invasão, a primeira eu chamo a Crimeia e a segunda é a região de Donbass. Ela é muito perigosa para o Putin, mais do que em 14 e 15, que não houve perigo nenhum, vamos dizer assim, foi o passeio que eles fizeram ali na Ucrânia. Porque o presidente Biden já deixou claro o apoio inabalável de Kiev, já falei isso, não vou entrar em grandes detalhes, já falei isso em 2, 3 vídeos, na conversa que ele teve com o Zelensky, né? E isso vai beneficiar, na realidade, a Ucrânia, vai beneficiar o Zelensky e não vai beneficiar o Putin. Então esses riscos que eu falei agora, eles são muito quantificáveis, são muito qualificados. E a primeira, o Putin pode ver. Em meio a todas as próximas semanas, ele, nessa oportunidade de atacar e decidir as consequências mais tarde. Ele não vai fazer isso. Ele tem que medir as consequências antes. E também o perigo inevitável de acumular forças raivosas de ambos os lados da linha de frente. Por causa disso, ele tem que retirar a tropa. Senão, qualquer espoleta que alguém exploda lá pode levar a uma guerra muito maior. E isso, eu diria para você o seguinte, hoje não há esse interesse para a Rússia. Hoje a Rússia está mais no interesse de blá, 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 e ele está procurando, ele precisa de uma solução honrosa para retirar suas tropas. Embora que, como ele está dizendo que é exercício, não tem nada a ver, acho que ele deve fazer isso. O presidente Biden foi inteligente ao segurar os outros 2 navios que vinham agora segurar na Ilha de Creta. Ele não disse que não vai mais mandar, ele segurou eles lá. A Turquia anunciou que eles não iam passar, eles iam passar ontem e anteontem, não passaram. Estão lá na Ilha de Creta. Pode ser que hoje ainda, ou amanhã, o Biden diga, continue. Mas por que o Biden fez isso? Ele ele mostrou que é um cavalheiro, né? Como ele pediu ao Putin uma reunião de cúpula num terceiro país, então ele suspendeu em função disso. Ele é um cavalheiro, gentleman, né? E não sei se o Putin será um gentleman também. E retira suas tropas, começa a mandar os navios para casa, né, para suas bases na Rússia. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos continuar acompanhando. Com certeza tem muito mais coisa ainda, muito mais água vai rolar embaixo dessa questão aí. Obrigado a todos. Não esqueçam de inscrever-se no canal, é muito importante. Não esqueçam de dar seu like. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem.